se essa verdade financeira não expandir a sua consciência, dificilmente você vai sair da situação que você se encontra. Você vai permanecer aí durante muito tempo. E essa verdade financeira é a seguinte, ó. Se o seu problema fosse apenas falta de dinheiro, se fosse somente isso, o problema na sua vida, era simples resolver. Era só você fazer um empréstimo, pagar as suas contas e pronto, já estava tudo resolvido. Mas você sabe muito bem que não é assim, porque todas as vezes que você faz empréstimo para poder pagar as suas contas, você volta para o mesmo estado ao qual você estava no passado, endividado e aí devendo até a alma. Bom, essa verdade, quando eu ouvi ela, né, ela me confrontou e muito. Ela veio ali, né, me chocou muito quando eu ouvi. E quando eu parei para meditar nessas palavras aí, né, o qual eu ouvi ali num vídeo, né, aí no canal do YouTube, aí eu falei assim, poxa vida, e não é que é verdade mesmo? Olha só quantas vezes, não foram muitas, né, mas eu já fiz empréstimo, não foi uma vez, e aí acabou, paguei ali algumas coisas que eu tinha que pagar quando eu fiz esse empréstimo, e aconteceu que lá na frente eu voltei para a mesma situação. Aí, ou seja, de fato, essa frase ela tem total sentido na nossa vida, porque se fosse só o problema do dinheiro na nossa vida, era fácil resolver, era só fazer esse tal do empréstimo, pagar as contas e a gente continuar a nossa vida. Mas não, o que acontece? A gente vai lá, pega dinheiro emprestado, paga a conta e volta para o mesmo estado. E aí o que está mais profundo do que isso? Já que não é o problema da falta de dinheiro, já que não é o problema não é o dinheiro em si, o que seria o problema? Bom, o problema é esse, né? São os nossos maus hábitos e são os nossos maus comportamentos que têm nos levado a sempre voltar ao mesmo estado, a sempre voltar à mesma condição do passado. Sempre quando nós fazemos nosso empréstimo, a gente tem os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos e a gente acaba voltando para aquela situação. Então, se a gente não se atentar para essas coisas aí, a gente vai continuar sempre na mesma situação. A gente vai sempre voltar para o mesmo estado e ainda capaz de ser ainda pior do que o primeiro estado. Então, o que a gente precisa expandir a nossa consciência em relação a isso. O nosso problema em si não é a falta de dinheiro, porque era só fazer empréstimo ou ganhar mais dinheiro, né? E a gente resolveria esse problema. O nosso problema, muitas das vezes, ele está aí na questão dos nossos hábitos e dos nossos comportamentos e nós precisamos mudar isso, tá? Mas como que a gente começa a mudar essas coisas? A gente precisa aí, né, adquirir conhecimento. Conhecimento é uma das coisas mais poderosas na nossa vida que pode nos ajudar a transformar os nossos hábitos, os nossos comportamentos e principalmente a nossa mentalidade. Se nós não mudarmos de fato a nossa mentalidade, nós dificilmente vamos mudar os nossos hábitos e os nossos comportamentos. E muitas das vezes também, quando nós vamos mudar esses hábitos e comportamentos, muitas das vezes a gente quer que ele aconteça de qual forma? De uma hora para outra, né? A gente está lá ruim negativamente, assim, lá no alto, e de uma hora para outra a gente quer que esse hábito, esse comportamento negativo, ele tenha uma queda. E aí a gente já não tenha nenhum erro, já não tenha nenhuma falha. E você sabe que não é assim, você sabe que a nossa transformação exige um processo. Dia após dia a gente vai construindo isso. Eu, por exemplo, aqui ó, na minha vida, eu tenho 35 anos de idade. Eu vivi durante 35 anos construindo hábitos e comportamentos que me fazem ser essa pessoa que eu sou hoje. E aí agora eu quero, de uma hora para outra, transformar a minha vida, de um dia para o outro, de um momento para o outro transformar. Não é assim. A nossa transformação existe um processo, e esse processo ele é até exponencial também. Da mesma forma como a gente vai adquirindo esse hábito de forma exponencial na nossa vida, o progresso, o regresso, né? No caso, o progresso, a evolução, a melhoria desses maus hábitos, desses maus comportamentos também existe uma progressão aí, né, exponencial. E aí a gente começa dando o primeiro passo e a gente permanece naquele passo ali, né, que a gente deu durante um bom tempo até que aquilo dali de fato seja característico na nossa vida.
E aí depois de um bom tempo a gente dá mais um passo e aí a gente vai evoluindo. E aí até que chega num nível onde o nosso progresso ele dá um crescimento exponencial. E aí no nosso caso, né, ele tem que dar um regresso exponencial, né? Porque os nossos maus hábitos, os nossos maus comportamentos, eles estão aqui em cima. Eles precisam dar uma transformação exponencial para baixo. E a gente só vai ser possível isso acontecer na nossa vida com o tempo. Não vai acontecer de uma hora para outra. E então, se a gente quer mudar os nossos hábitos, os nossos comportamentos, nós precisamos começar assim, expandindo a nossa consciência, mudando a nossa mentalidade. Aí tudo isso vai através do conhecimento, né? A gente vai ali, né, buscando fontes, livros, conteúdos na internet, assim como esse que você tem visto aqui. Procure outros conteúdos na internet também de outras pessoas que possam compartilhar algo poderoso na sua vida para que você também possa sair dessa situação. Porque é exatamente isso também que eu tenho procurado fazer na minha vida. Adquirir conhecimento através de leitura de livros, muito interessante, ali onde que tem me feito aumentar a minha consciência, aí participando também de outros conteúdos também, outros cursos aí online, a gente vai fazendo isso na nossa vida para que a gente possa evoluir. E essa mesma coisa você também tem que aplicar aí na sua vida para que de fato você possa transformar e continuar se desenvolvendo na sua vida, não somente na área das finanças, mas em todas as outras áreas também, porque você sabe muito bem, né, que quando a finança na sua vida ela está aí, né, ruim, as outras áreas assim parece que caem junto, né? Os seus relacionamentos eles são afetados, a sua vida espiritual também é afetada ali, né? A sua preocupação vai aumentando e isso pode atrapalhar o seu relacionamento aí com o divino, com Deus. Outra coisa também, né? A sua esfera física também é afetada porque você fica tão preocupado que aí essas coisas corroem a sua alma, corroem você por dentro, os seus ossos todinho, parece que eles se secam. E aí tudo isso ele vem aí, né, corroendo, tudo por questão de finanças. E aqui esse canal ele tem o objetivo de te ajudar, de te auxiliar, não somente na questão das finanças. Aqui eu tenho compartilhado aí as minhas experiências, as coisas que eu tenho aprendido aí, né, em relação às finanças, e é algo que eu tenho precisado muito na minha vida também. Mas aqui também eu compartilho muito mais do que isso. Eu compartilho também, né, ensinamentos, princípios para as nossas esferas física, mental e espiritual, para a gente procurar se desenvolver pessoalmente de forma integral, como um todo, porque nós somos um ser holístico, todo interligado a essas três esferas aí, né? Isso é ser um ser holístico, onde nosso corpo físico, nosso corpo mental e o nosso corpo espiritual estão interligados. E quando um é afetado, os outros também eles são afetados. E nesse caso aqui, né, as finanças. As nossas finanças elas são afetadas e todo o restante das nossas áreas da nossa vida, as esferas também são afetadas. E nós precisamos nos atentar para cada um desses detalhes. Então, se você quer continuar se desenvolvendo na sua vida no todo, se inscreva nesse canal, ative as notificações que mais para frente nós teremos muito mais conteúdos para o nosso desenvolvimento de forma integral. Esse é o seu canal de desenvolvimento pessoal. Whindersson Rabelo por aqui, um grande abraço e até a próxima. E não se esqueça, homem que não se governa, se perde.